Saber Direito desta semana, o professor Ricardo Leite apresenta um curso sobre direito civil. Em pauta, a teoria geral dos contratos. Durante as 5 aulas, ele vai abordar as noções gerais sobre o tema, a classificação, as garantias legais contratuais, a função social e econômica, além da função ética dos contratos. Confira agora a aula 4. Olá, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos para mais uma aula do Saber Direito. Meu nome é Ricardo Rocha Leite e estou aqui com vocês para algumas aulas sobre direito civil, especificamente sobre direito dos contratos, direito contratual, com foco na teoria geral dos contratos. Como a gente sabe, a sistemática do Código Civil, ela trata de uma teoria geral e dos contratos em espécie, que são vários contratos que são detalhados no Código Civil, a sua regulamentação é detalhada, como, por exemplo, contrato de compra e venda, contrato de doação, contrato de fiança, contrato de troca ou permuta. E aqui, então, nessas aulas, nós vamos nos ater a aspectos gerais, ou seja, aspectos que podem ser aplicados à maioria dos contratos. Mas essa aula de hoje, que nós vamos tratar da classificação dos contratos, eu vou aproveitar para fazer aqui com vocês algumas análises bem pontuais de alguns contratos em espécie. Ou seja, eu não vou adentrar na regulamentação, por exemplo, do contrato de compra e venda, do contrato de doação, mas eu vou trazer alguns aspectos pontuais sobre esses contratos ou sobre essas espécies contratuais. Importante lembrar também que os contratos em espécie são contratos listados, tipificados, ou seja, há uma tipologia desses contratos no Código Civil, sem prejuízo, como vimos na aula de número 1, com base na autonomia privada, da possibilidade das partes estabelecerem contratos que não estão regulados pelo Código Civil, contratos que não estão regulamentados no Código Civil. Então, existe essa possibilidade dos contratos serem, vamos dizer assim, estabelecidos pelas partes sem que sejam previamente especificados pelo Código Civil. Então, nós vamos tratar aqui hoje da classificação dos contratos, que, como eu disse para vocês, vai ser aplicado, e aí eu vou contextualizar com algumas espécies contratuais. Por que é importante eu saber classificar um contrato? A classificação de qualquer instituto é muito importante para que eu possa enquadrar esse contrato. E às vezes, se alguém está assistindo aí, pretende prestar o concurso público ou estuda para concurso público, é comum nas provas de concurso público exigir que o candidato ou a candidata saiba sobre classificação dos contratos. Existem classificações mais complexas, mais detalhadas, como, por exemplo, as relações contratuais hoje, elas estão cada vez mais complexas. Então, existem contratos hoje que são chamados de contratos coligados. O que seriam contratos coligados? São contratos que têm uma relação entre eles. Vou dar um exemplo para vocês. É muito comum na relação de consumo, uma relação jurídica de consumo, uma situação em que um consumidor, por exemplo, ele quer adquirir um automóvel e aí ele vai até uma concessionária, que detém ali a possibilidade de explorar a marca de um determinado fabricante, de uma determinada montadora. Ele vai até a concessionária buscando adquirir um automóvel, só que ele não tem o capital, não tem o dinheiro para adquirir aquele automóvel à vista. Então, o que ele faz? Ele vai precisar de um financiamento. Ele vai precisar celebrar, além do contrato de compra e venda, um outro contrato que é um contrato de mútuo. O mútuo é o quê? É o empréstimo de bens fungíveis. Então, por isso que é chamado de mutuário. O mutuário é aquele que celebrou um contrato de empréstimo de bem fungível. Quando o Código Civil fala de empréstimo, o empréstimo é o gênero, do qual são espécies comodato e mútuo. Qual o exemplo qual a configuração do comodato?
O comodato é o empréstimo de bens infungíveis. Lembrando da ideia da infungibilidade, ou de um bem ser infungível, é aquele bem que não pode ser substituído. Já o bem fungível é o bem que pode ser substituído. Um exemplo de bem fungível é o dinheiro. E um exemplo de um bem infungível? Um livro autografado pelo autor, né? Torna esse bem personalíssimo, individualizado. Então, se eu pego emprestado um livro com alguém, com algum amigo, com alguma amiga, e esse livro está autografado pelo autor, esse bem, ele é um bem infungível. Quando eu for devolver, eu tenho que devolver esse bem. Uma outra situação que é comum, caso alguém aqui tenha contrato com prestadoras de TV a cabo, de telefonia, de internet, eles geralmente disponibilizam, no caso da TV a cabo, um aparelhinho que se chama decodificador. Quem tiver um contrato com alguma empresa dessa, pode verificar lá no contrato que esse decodificador é um comodato. Um comodato como assim? É emprestado a um empréstimo desse aparelho ao usuário do serviço, ao consumidor, e ao final do contrato, esse aparelho tem que ser restituído. E tem que ser restituído esse aparelho, não pode ser restituído outro. Então, se celebra ali um contrato de comodato. Já no caso de mútuo, quando se fala em dinheiro, né, se dá o nome de mútuo feneratício. É uma espécie muito comum, né, que a gente costuma falar aí, financiamento, é na verdade um contrato de mútuo. E aí o que acontece? Então, voltando àquele exemplo, imagine um consumidor que foi até uma concessionária e ele buscava adquirir o veículo. Só que essa montadora, né, que está ali, que montou o veículo, ela tem um banco. E aí, então, esse consumidor, ele celebra o contrato de compra e venda do automóvel e, ao mesmo tempo, ele celebra o contrato de mútuo com a instituição financeira que é ligada à montadora. Então, esse contrato, ele passa a ser um contrato coligado, ou seja, ele é um contrato mais complexo porque você tem um contrato vinculado a outro contrato. Isso é bem comum nas relações contratuais mais atuais. Hoje, inclusive, o Código de Defesa do Consumidor, né, passou a ter uma previsão expressa com relação a esses contratos coligados. Então, é uma espécie contratual que, na verdade, relaciona um contrato com outro contrato e eles estão interligados. Mas vamos pegar aqui algumas modalidades, algumas espécies contratuais mais simples, para a gente começar de aspectos mais simples e aí sempre contextualizando com alguns contratos em espécie. Dentro dos contratos, uma classificação bem introdutória acerca das modalidades contratuais são os chamados contratos bilaterais ou sinalagmáticos e contratos unilaterais. Então, uma primeira classificação, uma classificação bem básica de um contrato é que um contrato ele pode ser bilateral ou sinalagmático ou então um contrato pode ser unilateral. Aqui uma primeira observação muito importante para não gerar confusão. Para que um contrato seja formado, há necessidade de pluralidade de vontades. Então, as vontades se convergem, as vontades dos contratantes se convergem para um fim, que é realizar aquele negócio jurídico. Então, todo contrato pressupõe uma pluralidade de vontades. Mas nem todo contrato gera obrigações para ambas as partes. Então, um contrato unilateral é um contrato em que há obrigações somente para uma das partes. Já um contrato bilateral ou sinalagmático é um contrato em que há obrigações, em que há direitos e deveres para ambos os contratantes. Então, vamos exemplificar isso. O contrato de compra e venda, ele é um contrato bilateral ou sinalagmático. O que quer dizer?
que há uma obrigação do comprador de pagar o preço e há uma obrigação do vendedor de entregar a coisa. Então, esse contrato ele é classificado como contrato bilateral. Já o contrato de doação, uma doação pura, sem nenhum encargo, é um contrato unilateral. Por que é um contrato unilateral? Porque o doador, que é aquele que faz a transmissão gratuita de bens, que faz a liberalidade, só ele assume a obrigação de transmitir parte do seu patrimônio ao donatário. O donatário, na doação pura, ele não tem nenhuma obrigação. Então, esse contrato de doação, ele é chamado de contrato unilateral. O contrato de fiança também é um contrato unilateral, em que somente o fiador assume uma obrigação. Qual é a obrigação do fiador? A gente costuma dizer que o fiador, ele atua como responsável subsidiário. O que é isso? Ele vai se obrigar a cumprir a obrigação caso o afiançado, que é aquele que recebeu a fiança, não cumpra. Então, a obrigação do fiador é cumprir aquilo que consta no contrato, caso o devedor principal não faça. Então, o contrato de fiança, ele é também um contrato unilateral, porque as obrigações de cumprimento de obrigação cumprimento de uma obrigação, caso o devedor não faça, é somente do fiador. O afiançado, ele não tem nenhuma obrigação nesse contrato. Então, uma primeira classificação muito singela é essa. Um contrato ele pode ser bilateral ou sinalagmático ou unilateral. Um contrato unilateral, não confunda com a ideia da vontade. Não estou falando que a vontade é unilateral. A vontade é de ambos os contratantes. Só que no contrato unilateral, somente um dos contratantes assume obrigações. Então, num contrato de fiança, há pluralidade de vontades. Há a vontade do fiador, há a vontade do afiançado. Mas no contrato de fiança, somente o fiador assume obrigações. Então, essa é a primeira classificação, a classificação mais simples que se tem, ou uma das mais simples que se tem em relação às espécies contratuais. Na maioria das vezes, os contratos eles serão bilaterais ou sinalagmáticos, ou seja, naquela relação jurídica, naquele negócio jurídico, há deveres, há obrigações e há direitos para ambos os contratantes. Então, vamos pegar alguns outros exemplos. No contrato de compra e venda, no contrato de empréstimo, no contrato de troca ou permuta, no contrato de jogo e aposta, todos esses contratos ali nós vamos ter direitos e obrigações para ambos os contratantes. Contrato de depósito, contrato estimatório, todos esses são contratos bilaterais ou sinalagmáticos. Segunda classificação, também bem introdutória das modalidades contratuais. Um contrato ele pode ser escrito ou um contrato pode ser verbal. Um contrato de compra e venda, por exemplo, ele pode ser verbal. Saio daqui, vou a uma lanchonete, compro um alimento, compro uma água. Eu celebro um contrato de compra e venda, que é um contrato verbal, né? Agora, esse contrato, ele pode também ser escrito. Tem lá um contrato de compra e venda em que ele foi realizado ali por um instrumento particular. Então, o contrato ele pode ser verbal ou pode ser escrito. Só que em algumas hipóteses, a lei vai exigir que o contrato seja de forma escrita. Por exemplo, o contrato de fiança, ele tem que ser escrito. Não se admite a fiança verbal. Então, a espécie contratual fiança é uma espécie contratual que somente admite a forma escrita. Não dá para eu realizar de forma verbal.
O contrato de compra e venda, que é outra espécie contratual, em regra, ele pode ser verbal. Só que a lei, o Código Civil, no artigo 108, vai exigir que se dê de forma escrita e mais, vai exigir que seja por escritura pública, ou seja, aqueles contratantes têm que ir a um cartório de notas para realizar uma escritura pública, nos casos de compra e venda cujo imóvel seja superior a 30 salários mínimos. Está lá no artigo 108 do Código Civil. Então, se uma pessoa quer adquirir um imóvel e esse imóvel tem valor superior a 30 salários mínimos, vai ser realizado um contrato de compra e venda, mas nesse caso a lei diz, olha, o contrato tem que ser escrito e mais, o contrato tem que ser por escritura pública. Então, eu preciso ir a um cartório para que seja feita uma escritura pública de compra e venda desse imóvel. Mas por quê? Porque a lei assim o fez. Então, em regra, os contratos, eles vão ser verbais, salvo quando a lei estabelecer que aquele contrato ou alguma espécie daquele contrato vai ter que se dar da forma verbal. Terceira classificação dos contratos, também bem tranquilo da gente analisar aqui. Um contrato ele pode ser gratuito ou um contrato ele pode ser oneroso. Então, um exemplo muito comum de um contrato gratuito é a doação. Um outro exemplo de contrato gratuito é a fiança. Ah, mas eu já vi fiança paga. Não, isso não é fiança, isso é seguro. Tanto é que às vezes se utiliza o nome seguro-fiança, mas na verdade não é fiança, porque a fiança, ela é, por lei, gratuita, o contrato de fiança. O contrato de fiança ele tem várias especificidades, como por exemplo, ele tem que ser escrito, gratuito, e o contrato de fiança ele é um contrato acessório a um contrato principal. Então, o contrato ele pode ser gratuito, e gratuito, quando eu falo, é que não se exige nenhuma contraprestação daquele que vai ser beneficiado. Então, no caso, o afiançado, ele não tem que pagar nada ao fiador. No caso da doação, o donatário, que é aquele que recebe a doação, não tem que pagar nada ao doador. São espécies de contratos gratuitos. Agora, os contratos onerosos são aquele em que se exige uma contraprestação das partes. Então, vai ter, num caso, colocando de uma forma mais direta, num contrato gratuito, há somente prestação por uma das partes. A outra parte não tem que oferecer nenhuma contraprestação. Já num contrato oneroso, vai ter ali a prestação de ambas as partes. Então, vamos pegar aqui uma outra modalidade contratual, contrato de transporte. O que é o contrato de transporte? O contrato de transporte é aquela espécie contratual em que há um transportador, um transportado e em que o transportador assume a obrigação, né, que a gente chama de cláusula de incolumidade, de deixar a pessoa ou a coisa, né, incólume no seu local de destino. É o que a gente chama de cláusula de incolumidade no contrato de transporte. Ou seja, há ali, por parte do transportador, o dever de deixar a pessoa ou o bem a ser transportado no seu local de destino. O contrato de transporte é um contrato oneroso. Vamos pegar aqui o contrato de transporte envolvendo o usuário de um transporte público. Ele vai utilizar o serviço de transporte, realizar um contrato com aquela concessionária e esse contrato é um contrato oneroso. Um outro contrato também, que a gente pode falar aqui um pouquinho, é o contrato de seguro. Um contrato de seguro em que tenha a seguradora e o segurado, há também ali uma onerosidade. O segurado paga uma determinada quantia e a seguradora, caso ocorra o sinistro, é obrigada a indenizar, a pagar o prêmio constante daquela apólice que foi objeto do contrato de seguro. Então, são exemplos de contratos onerosos.
Uma questão interessante, abrindo um parênteses aqui em relação ao contrato de transporte, já que nessa aula a gente fala um pouquinho mais sobre as espécies contratuais, é uma prática que a gente vivencia no nosso dia a dia pelas transportadoras. Então, por exemplo, vai ser feito um contrato de transporte de bens. Uma pessoa vai se mudar, né? Ela vai se mudar, vai sair de uma determinada localidade para outra. Então, ela celebra ali um contrato de transporte com uma transportadora. E, por desconhecimento, né, da lei, o que às vezes aquele contratante, aquele que terá os bens, ou ele mesmo, no caso aqui os bens, né? Aquele que terá os bens transportados, ele acaba pagando. Ele acaba pagando um seguro. A transportadora fala assim, não, olha só, se você pagar um seguro e houver alguma avaria, algum dano a algum bem seu, você vai ser indenizado pela seguradora. Mas a natureza do contrato de transporte já tem em si essa cláusula de incolumidade. Ou seja, a transportadora já tem a obrigação legal de deixar o bem incólume no destino. Então, não faz sentido eu exigir um seguro para uma obrigação que já decorre daquele próprio contrato de transporte. Então, eu falo isso porque as pessoas, por desconhecimento, acabam pagando um seguro, sendo que a lei já diz que é obrigação da transportadora deixar os bens incólumes no destino. Se quebrou algum bem, já está na obrigação dela de indenizar, porque ela não observou sua obrigação de deixar o bem incólume no seu destino. São situações em que a gente está falando aqui de contrato de transporte e contrato de seguro, que nós vivenciamos na prática e que, na verdade, o que a transportadora está fazendo é transferindo a sua responsabilidade para uma seguradora, mas uma obrigação que a lei já prevê, porque o contrato é oneroso e aí, então, a prestação da transportadora é exatamente decorrente dessa chamada cláusula de incolumidade. Mas ambos esses contratos, tanto o contrato de transporte como o contrato de seguro, são contratos chamados de contratos ou classificados como contratos onerosos. Uma outra classificação também importante, e que aqui a gente vai pontuar, é que os contratos, e aqui tomem muito cuidado para não haver uma interpretação equivocada. Olhem só o que a gente vai trazer aqui. Uma outra classificação é em contratos consensuais e contratos reais. O que eu estou querendo mostrar aqui para vocês? Que nos contratos consensuais, consenso, vontade, o contrato se forma somente com a manifestação de vontade. Então, como assim? Me explica isso. Vamos pegar aqui um contrato de compra e venda. Eu estou vendendo o meu veículo para uma determinada pessoa. Vamos supor que esse contrato seja um contrato escrito. Assinamos o contrato, manifestamos a nossa vontade. Esse contrato já se formou? Já. Eu preciso entregar o bem. Olhem um cuidado com isso. Eu preciso entregar o automóvel para aquela pessoa para que o contrato já esteja formado? Não. Não. A entrega do bem, no caso do bem imóvel, que a gente chama de tradição, é para fins de transmissão de propriedade. E olhem só, no nosso sistema, sistema jurídico brasileiro, contrato não transmite propriedade. O contrato gera obrigações. Então, se vocês forem olhar o artigo que trata, por exemplo, da compra e venda, o artigo da compra e venda que vai definir, e aqui uma dica interessante, é que quando o código trata das espécies contratuais, o código ele vai, no primeiro artigo de cada espécie contratual, trazer um conceito legal. Então, vai estar lá, pelo contrato de compra e venda, vai ter a definição legal. E nessa definição legal de compra e venda, vai estar inserido lá que o comprador se obriga a transferir, se obriga a transmitir. Na verdade, o vendedor, O vendedor se obriga a transmitir e o comprador se obriga a pagar o preço.
Então, o vendedor, pelo contrato de compra e venda, ele não transmite propriedade. Ele simplesmente se obriga a transferir propriedade. Como que essa transferência de propriedade vai se dar? Se for um bem imóvel, pela tradição, ele vai e entrega o bem, ocorreu a transmissão da propriedade. Se o bem for imóvel, somente com o registro no cartório imobiliário. Então, o contrato de compra e venda, ele não transmite propriedade. Ele simplesmente tem uma obrigação entre os contratantes de transmissão de propriedade, mas ele por si só não é título translativo de propriedade. Então, o contrato de compra e venda, ele é classificado como um contrato consensual, por quê? Porque ele se forma no momento em que as partes convergem em vontades. Então, ele se formou, naquele momento ele está formado. Só que algumas espécies contratuais, de forma excepcional, vão exigir para a sua formação que, além da vontade, haja entrega da coisa. Olhem que situação específica. A grande maioria dos contratos, prevê que para que um contrato se forme, basta a manifestação de vontade. E aí, então, esse contrato ele é chamado de contrato consensual. Então, um contrato de compra e venda é um contrato consensual. Eu estou dizendo que esse contrato se forma com a manifestação de vontades dos contratantes. O contrato de fiança é um contrato consensual. O contrato de doação é um contrato consensual. Agora, excepcionalmente, alguns poucos contratos, vão exigir, além da vontade, a necessidade de entrega do bem. Um exemplo muito ilustrativo de contrato real, e quando eu falo em contrato real, é vontade mais entrega. Contrato consensual é vontade. Contrato formou pela vontade. Contrato real é vontade mais entrega, ou seja, além da vontade, eu preciso da entrega do bem. Um bom exemplo é o contrato de depósito. Quando que tem um contrato de depósito? Contrato muito comum de depósito é quando qualquer um de nós aqui deixa o carro estacionado em um local pago, né? Não é estacionamento público, é estacionamento pago. Saí daqui, vou a um determinado shopping, vou lá deixar, vou ao supermercado, às vezes o supermercado não cobra pelo estacionamento, shopping, vamos colocar então. Fui ao shopping e aí deixei o meu veículo estacionado. Qual o contrato que eu celebrei? Contrato de depósito. E qual que é a especificidade do contrato de depósito? Eu preciso que, além da vontade, eu entregue o bem. Então, eu deixei o veículo estacionado no estacionamento do shopping, eu celebrei o contrato de depósito. Porque, além da minha vontade, eu entreguei o bem ao depositário. E qual que é a obrigação do depositário? Guarda e conservação da coisa. Né? Um outro parênteses aqui é uma previsão contratual, porque como é que está celebrado o contrato de depósito? Pelo ticket. Né? O contrato de depósito está celebrado pelo ticket. Ali aconteceu o quê? Manifestação de vontade mais entrega do bem. Aquilo ali é o contrato de depósito. E aí a gente vê, às vezes, né, uma cláusula inserida nesse ticket, dizendo assim, este estacionamento não se responsabiliza por danos causados ao veículo. E aí você fala, poxa, eu estou pagando, transmitindo ao depositário o dever de guarda e conservação da coisa, porque o dever é dele, a obrigação é dele, está no Código Civil, e ele está dizendo aqui que ele não se responsabiliza por danos causados ao veículo. Isso é chamada cláusula de não indenizar. É uma cláusula abusiva. É uma cláusula que está inserida em um contrato em que o contratante, no caso o depositário, ele exclui previamente a sua responsabilidade de indenizar. E um contrato de adesão, né, que a gente vai ver aqui, que é outra espécie contratual. Então, nesse caso, a princípio, há uma cláusula abusiva porque ele está limitando a sua responsabilidade, sendo que a sua responsabilidade é a guarda e conservação da coisa. Então, o contrato de depósito se formou quando eu manifestei a minha vontade, entrei no estacionamento e deixei o meu veículo. Entrega
mais vontade, vontade mais entrega. Nesse caso, a lei, a interpretação do contrato de depósito vai exigir, não basta só a vontade, você tem que deixar o bem. A mesma coisa no contrato de mútuo. No contrato de mútuo tem que haver a entrega do dinheiro. Então, o contrato de mútuo só está formado quando aquele dinheiro que foi objeto de empréstimo cair na conta do mutuário. Aí esse contrato está formado, ou seja, vontade mais entrega. Então, esses contratos são contratos chamados de contratos reais, ou seja, eles se formam com a manifestação de vontade mais entrega do bem. Em regra, os contratos são consensuais, ou seja, basta a manifestação de vontade para que o contrato seja formado. Em algumas espécies contratuais, de forma excepcional, vai se exigir, além da vontade, a necessidade de entrega do bem. Então, mais uma classificação dos contratos e que essa classificação leva em conta a formação dos contratos e os contratos podem ser classificados em contratos consensuais e contratos reais. Mais uma classificação dos contratos de extrema importância para a prática, né, é a classificação entre contrato paritário, também chamado de contrato simétrico, e contrato de adesão. O que é um contrato paritário, um contrato simétrico? Um contrato paritário é aquele contrato em que os contratantes estão em situação de igualdade. Não há uma vulnerabilidade, uma desigualdade de um dos sujeitos. Então, um contrato civil, por exemplo, se eu resolvo, como particular, vender o meu carro a um outro particular. Esse contrato ele é um contrato simétrico, um contrato paritário, porque nós estamos em condições de igualdade. Eu identifico muito um contrato paritário pelo conteúdo negocial. Como assim pelo conteúdo negocial? Se os contratantes eles se sentam e discutem as cláusulas contratuais, esse contrato é paritário. Ou seja, há uma margem de discussão. Os contratantes discutem o conteúdo daquele negócio jurídico. Já num contrato de adesão, que é um contrato muito comum nas relações de consumo, o contrato de adesão é aquele contrato que é chamado de contrato formulário ou contrato formular. Por quê? Porque o aderente, que é aquele que adere ao contrato, ele não tem margem negocial. Ele não discute o conteúdo do contrato, ele simplesmente adere às condições que já estão pré-estabelecidas. Então, nós como consumidores, muitas das vezes, realizamos ou celebramos contratos de adesão. E o que caracteriza isso? Caracteriza uma desigualdade. Uma desigualdade por quê? Porque um dos contratantes já pré-estabeleceu todas as cláusulas. O outro não tem margem de negociação ou a margem de negociação é muito pequena. Eu costumo brincar o seguinte, eu quero celebrar um contrato de prestação de serviço com uma empresa de telefonia envolvendo pacote de dados. Aí eu ligo lá e falo assim, olha, eu queria marcar um horário com vocês para a gente discutir as cláusulas contratuais. Vai ter jeito? Não. Né? É consumo em massa, produção em massa. O que eles vão fazer? Olha, o contrato padrão é esse aqui. Está aqui. Você adere ou não adere. E por que é importante eu identificar se um contrato é paritário ou se um contrato é de adesão? Porque no contrato de adesão, como o aderente não discute cláusulas contratuais, o Código Civil vai dizer o seguinte, se o aderente renuncia a direito em contrato de adesão, essa cláusula é inválida, essa cláusula é nula. Como assim? Qual que é o raciocínio da lei? Bom, se o aderente ele está renunciando a direito, mas ele está renunciando a direito em um contrato que ele não discutiu nada, isso é abusivo. Então está expresso no Código Civil para dizer que se foi um contrato de adesão em que aquele aderente não discutiu cláusula contratual e tem lá uma cláusula que ele renuncia a direito, essa cláusula é uma cláusula abusiva e, consequentemente, essa cláusula será
invalidada pelo Poder Judiciário, porque ela decorre de um contrato de adesão em que o aderente não teve a possibilidade de discutir cláusula contratual e está lá escrito que ele está renunciando a direito. Então, a gente vê isso na prática? Vê, né? A gente, por exemplo, teve um caso que foi julgado em que uma academia de musculação, colocava lá expressamente o seguinte: essa academia não se responsabiliza por objetos dos alunos, né? O aluno não discutiu a cláusula contratual. Ele está o quê? Renunciando a qualquer direito que ele tenha de pleitear uma indenização da academia previamente, por meio de uma cláusula que foi inserida em um contrato de adesão. Então, o que a lei vai dizer, olha, peraí, não estou dizendo que a academia vai ser responsabilizada, mas o que não pode é essa pessoa renunciar a um direito previamente em um contrato de adesão, o que impossibilita de discutir judicialmente qualquer indenização que ele venha pleitear da academia. Então, o que se busca é assegurar que haja responsabilidade, obviamente, desde que haja prática de ato ilícito, né? Ou desde que haja o preenchimento dos requisitos da responsabilidade civil. Então, o contrato de adesão, essa espécie contratual, ela deve ser analisada nessa perspectiva. Olha, o aderente, ele não teve a possibilidade de discutir o conteúdo de um contrato. Consequentemente, se num contrato tem uma cláusula dizendo que ele renuncia a um direito dele, em que ele não teve a possibilidade de discutir, essa cláusula é uma cláusula abusiva. Outra classificação de contratos é contratos comutativos e contratos aleatórios. Alea de aleatório é incerteza. Então, por exemplo, o contrato de seguro é um contrato aleatório. Por que um contrato aleatório? Porque o segurado, ele não sabe se vai ocorrer o sinistro que vai justificar o pagamento do prêmio. Então, vai depender daquele risco que é inerente ao contrato de seguro e vai depender, daquele contexto para avaliar se houve ou não houve a incidência daquela hipótese prevista no contrato. Então, o contrato aleatório é um contrato em que há um risco e há uma incerteza decorrente da própria natureza desse contrato. Aí você fala assim, e o contrato de compra e venda? O contrato de compra e venda, ele pode ser aleatório. No meio rural, é muito comum o contrato de compra e venda de safra futura. Um comprador vai adquirir uma safra futura de um vendedor. Existe aí um risco, uma incerteza? Existe. Então, o contrato de compra e venda, ele pode sim ser aleatório. E um bom exemplo é o contrato de compra e venda de safra futura. O Código Civil, na parte da teoria geral dos contratos, ele traz algumas hipóteses de contratos aleatórios. Então, os contratos aleatórios são contratos em que há uma incerteza. Um contrato aleatório de forma natural é o contrato de seguro. Mas existe, por exemplo, a possibilidade de eu incluir um risco, uma incerteza, em um contrato de compra e venda, por exemplo. Já os contratos comutativos são aqueles contratos previsíveis. São aqueles contratos em que as prestações e contraprestações já são previamente conhecidas dos contratantes. Então, se eu celebro um contrato de compra e venda de um automóvel, nesse contrato de compra e venda, eu tenho ali já a ciência do preço, ciência de qual automóvel vai ser entregue. Esse contrato é classificado como contrato comutativo. Então, o contrato comutativo é aquele contrato que tem prestações certas e determinadas. Já o contrato aleatório é aquele que tem uma incerteza, porque aquele contrato é norteado por um risco e esse risco gera a chamada aleatoriedade. Essa prestação pode ou não ocorrer. Então, essa prestação ela se torna indeterminada do ponto de vista da sua ocorrência. Ela pode ou não pode ocorrer. Então, um contrato de seguro, posso ter um sinistro, tenho lá um seguro de um automóvel, pode ter o sinistro como não pode. Então, esse contrato é um contrato aleatório.
Para nós fecharmos aqui as nossas classificações, como eu disse para vocês, vou trazer as classificações mais comuns, né, dentro do nosso tempo aqui, dentro do que é possível, e essas classificações vão ajudar no direcionamento para as espécies contratuais. Uma última classificação muito interessante e que tem uma aplicação prática relevante diz respeito no que diz respeito à sua exigibilidade, ou seja, quando que um contrato se torna exigível. O contrato, ele pode se tornar exigível, e aí vem a classificação, de forma instantânea ou imediata, de forma diferida ou de forma continuada, ou também chamado de trato sucessivo. Então, o contrato, quanto à sua exigibilidade, ele pode ser um contrato de execução instantânea, ele pode ser um contrato de execução diferida, ou ele pode ser um contrato de execução continuada ou de trato sucessivo. Contrato de execução instantânea ou de exigibilidade imediata. O que é esse, como caracteriza essa espécie, essa modalidade contratual? É muito simples. A prestação, a contraprestação foram realizadas simultaneamente e há ali uma exigibilidade imediata. Exemplo, saí daqui, fui a uma lanchonete, comprei uma água, paguei o preço, recebi a água. Contrato de exigibilidade imediata, ou seja, paguei, recebi a coisa de forma concomitante, de forma simultânea e de forma imediata. Agora, eu posso postergar a exigibilidade de um contrato. Como assim? Celebro um contrato hoje, da compra e venda de um automóvel, mas eu coloco que esse automóvel será entregue daqui 90 dias. Muito comum, né? Vamos celebrar o contrato hoje, mas esse automóvel, no caso a compra e venda de um automóvel, será entregue em 90 dias. O que eu fiz? Eu posterguei a exigibilidade desse contrato. Esse contrato é classificado como contrato de execução diferida. Diferida por quê? Porque a sua exigibilidade vai se dar em um momento posterior à sua celebração. O contrato foi celebrado hoje, mas ele vai se tornar exigível somente daqui 90 dias. Essa exigibilidade é uma exigibilidade diferida. Costuma-se dizer que há um hiato entre a formação e a exigibilidade. Há uma separação, né, diferente daquele de exigibilidade imediata, em que eu já paguei, recebi o preço, tudo naquele mesmo momento, naquele mesmo instante. Já na exigibilidade diferida, não. Na exigibilidade diferida, os contratantes convencionam que o contrato se formou naquele momento, mas vai se tornar exigível em um momento posterior. Por último, contrato de execução continuada ou de trato sucessivo. Vamos pegar um exemplo, já começando aqui com um exemplo. Contrato envolvendo plano de saúde. Né? O que tem de específico nesse contrato? A prestação se renova periodicamente. Geralmente é uma periodicidade mensal. Né? Todo mês eu pago ali o plano de saúde. Todo mês eu pago o aluguel, no caso de uma locação de um imóvel urbano. Esse contrato, no que diz respeito à sua exigibilidade, é uma exigibilidade sucessiva. Ou seja, todo mês, a depender da periodicidade, mas todo mês essa periodicidade se renova. Essa exigibilidade se renova. Então, nós temos aí um contrato de exigibilidade ou de trato sucessivo de exigibilidade continuada, em que as prestações se renovam periodicamente. Então, isso é importante porque, fazendo um link com a aula anterior, a aula de número 2, em que nós falamos de função econômica e função social dos contratos, quando nós falamos da função econômica dos contratos, nós falamos o seguinte, olha, quando se busca uma função econômica, busca-se que o contrato se mantenha equilibrado. Então, a ideia é o equilíbrio material de um contrato. Se um contrato se torna desequilibrado para qualquer um dos contratantes, esse contrato pode ser revisado.
Uma das formas de se revisar um contrato é por meio da teoria da imprevisão. Isso aí a gente falou quando falou lá da função econômica dos contratos. E no artigo 478 do Código Civil, que fala da teoria da imprevisão, a teoria da imprevisão, lembrando, né, ela trata de um fato extraordinário e imprevisível, por isso que ela é chamada de teoria da imprevisão, e um fato superveniente à formação de um contrato, ou seja, o contrato formou, posteriormente à formação de um contrato, vem um fato superveniente que gera, né, uma desproporção, que gera uma onerosidade excessiva para o contratante, ele pode pedir, então, que esse contrato seja revisto. Só que a lei vai dizer o seguinte, nos contratos de execução continuada ou diferida, artigo 478. Por quê? Porque o fato tem que ser superveniente. Nos contratos de execução instantânea não tem fato superveniente. Né? Por quê? Porque o contrato ele se formou e se tornou exigível no mesmo momento. Já no contrato de execução diferida ou continuada, pode haver a incidência de um fato superveniente. Então, para que um contrato seja revisto pela imprevisão, a lei vai dizer expressamente no artigo 478, há necessidade de que a execução desse contrato seja diferida ou continuada, porque se for instantânea, não vai existir fato superveniente. Então, a importância de eu entender essa classificação é entender que nem todo contrato vai poder ser revisto pela imprevisão se esse contrato tiver uma exigibilidade imediata, porque a lei vai exigir que o fato seja superveniente. E para que o fato seja superveniente à formação de um contrato, eu tenho que estar falando de um contrato de execução continuada ou de execução diferida. Então, essas são as principais classificações dos contratos e que, como que é interessante, uma forma de se estudar a classificação dos contratos, é sempre tentar adequar a classificação ou as classificações à espécie contratual. Então, como que seria o estudo, o raciocínio? Bom, o contrato de compra e venda. O contrato de compra e venda, ele pode se dar, em regra, de forma verbal, salvo algumas hipóteses em que a lei exige que se dê de forma escrita. O contrato de compra e venda, ele é consensual, ou seja, ele se forma com a manifestação de vontade. Ele é um contrato bilateral ou sinalagmático, né? Ele é um contrato que pode ser comutativo, né? E na maioria das vezes vai ser, mas ele pode também ser aleatório. Exemplo que eu trouxe aqui para vocês foi da compra e venda de safra futura. Ele pode ser de exigibilidade instantânea, imediata, ou instantânea ou imediata, diferida ou de trato sucessivo. Então, é sempre interessante, com base nessa classificação, né, pode ser paritário ou pode ser de adesão, sempre com base nessa classificação, quando for estudar uma espécie contratual, classificar essa espécie contratual de acordo com essas modalidades. Tá certo, gente? Então, essas são as principais classificações dos contratos. Espero que tenha sido útil aí para vocês. Então, agora vamos para o quiz. Primeira questão. O contrato que prevê direitos e obrigações para ambas as partes é classificado como unilateral? Não, né? Porque a unilateral prevê somente para uma das partes. Sinalagmático? Sim, exatamente essa é a principal característica de um contrato sinalagmático, em que há direitos e obrigações para ambas as partes. Sinalagmático ou bilateral, são sinônimos. Oneroso, não, né? Essa não é a classificação de contrato oneroso, nem de execução diferida. Então, a resposta correta é a letra B, contrato sinalagmático ou bilateral. Vamos para a próxima. Quando as obrigações se equivalem, conhecendo os contratantes de início às suas respectivas prestações, fala-se em contrato unilateral. Não. Comutativo, sim. Resposta à letra B. Quando os contratantes já conhecem de início as prestações, ou seja, elas são certas e determinadas,
é o contrato, exatamente a característica principal do contrato comutativo. Diferente do aleatório, né? O contrato aleatório é exatamente o oposto, em que os contratantes não conhecem de início as suas respectivas prestações, há ali uma alea, há um risco, por exemplo, no contrato de seguro. A seguradora ela não sabe se o sinistro vai ocorrer, assim como o segurado também não. Então, nesse caso, o contrato seria aleatório, mas a definição do item é a definição de contrato comutativo, letra B, e gratuito também não. Então, fechamos aqui com a resposta no item B, contrato comutativo. Vamos para a próxima. O contrato cujas cláusulas são estabelecidas unilateralmente por um dos contratantes, sem que a outra parte possa discutir ou modificar substancialmente seu conteúdo, é classificado como contrato de adesão, item D. Excluindo os demais, contrato real é aquele contrato cuja formação prevê a necessidade da vontade mais a entrega do bem, diferente, portanto, do contrato consensual. Contrato de execução continuada ou de trato sucessivo é aquela espécie contratual em que a prestação se renova periodicamente. Contrato paritário é exatamente o oposto do contrato de adesão. O contrato paritário é aquele contrato em que os contratantes estão em situação de igualdade. Há um conteúdo negocial, há uma margem de discussão das cláusulas contratuais, o que não há no contrato de adesão. Portanto, a resposta é a letra D de dado, porque no contrato de adesão, o aderente, que é aquele que adere, não pode discutir ou modificar substancialmente o seu conteúdo. Então, fechamos mais essa aula com a classificação dos contratos. Abordamos aqui as principais classificações dos contratos e tentamos enquadrar aqui, de acordo com a classificação, algumas espécies contratuais, ou seja, quais espécies contratuais assumem tal classificação dentro desse contexto contratual. E essas classificações, elas são importantes tanto para enquadramento da espécie contratual, como eventualmente para quem estuda para concurso público, como eu havia dito no começo, essas questões de classificações de contratos, elas são exploradas. E aí vem lá no enunciado da questão exatamente o conceito, né, a ideia daquela classificação e as hipóteses, qual é aquela classificação específica daquele contrato. E com isso, né, a pessoa que estuda, o estudante do direito contratual, da teoria geral dos contratos, já pode ter o primeiro contato com as espécies contratuais. Então, quando se estuda as espécies contratuais, o direcionamento adequado, a meu ver, para o estudo é, por exemplo, contrato de compra e venda, conceito legal, classificação, e aí eu vou estudar, então, portanto, as especificidades do contrato de compra e venda. A necessidade do preço, quem pode estipular o preço, é possível compra e venda de descendente para ascendente, aquelas regras. Então, um contrato em espécie, ele passa necessariamente pelo estudo do conceito, que, como eu disse para vocês, vai ter ali a lei trazendo esse conceito, geralmente no primeiro dispositivo relativo àquela espécie contratual, e a classificação. E essa classificação que foi abordada nessa aula pode ser utilizada para qualquer espécie contratual. E isso vai direcionar para eu já entender até algumas regras, né, sobre esses contratos, como, por exemplo, o contrato de fiança, ele tem algumas características, e dentre essas características entram as suas classificações. É um contrato escrito, ou seja, um contrato que não pode ser verbal, é um contrato gratuito, em que não se exige uma contraprestação por parte do afiançado. Então, há essas especificidades, o contrato de depósito, por exemplo, que assume uma natureza real, em que além da formação da vontade, há necessidade da entrega efetiva do bem. Então, todos esses contratos, eles vão se ajustar, né, às hipóteses de classificação e, com base nisso, eu vou conseguir identificar. Na aula que vem, nós vamos tratar das garantias legais. O que eu busquei explorar na aula seguinte, ou vou buscar explorar na aula seguinte? É saber, como contratante, quais as garantias que a lei me dá, quais garantias que um contratante tem por lei
para que aquele contrato, caso seja inadimplido, qual a consequência, o que ele pode pleitear, uma indenização, perdas e danos. E essa classificação vai ser diretamente relacionada, quando a gente for falar aqui, para algumas garantias. Então, existem algumas garantias como evicção, como vício redibitório, em que a lei vai exigir algumas especificidades, como, por exemplo, que o contrato seja oneroso, que o contrato seja comutativo, e com base nisso, né, já pressupondo que essa classificação foi analisada, nós passaremos, então, a trazer essas garantias já com conhecimento de que elas vai se aplicar, ou somente se aplicará a algumas espécies contratuais no que diz respeito a contratos onerosos, contratos comutativos, ou seja, não existem algumas garantias legais para contratos aleatórios, não existem garantias para contratos gratuitos. Então, essa é a importância de se conhecer a classificação dos contratos. Então, essa foi a abordagem, né, bem, vamos dizer assim, geral da classificação dos contratos. E na próxima aula nós trataremos das garantias legais, ou seja, as garantias que a lei confere aos contratantes na realização desse negócio jurídico. Espero todos vocês. Até mais. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site radioetvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.